Existem 3 técnicas para a gente aferir a pressão arterial de um paciente. E, gente, apesar de ser uma coisa simples, na realidade é muito importante a gente saber fazer. Existe um trabalho que viu que quando 159 estudantes de medicina eram solicitados que aferissem a pressão dos pacientes, somente um deles, eu repetir, de 159, somente um deles seguiu todos os passos que devem ser feitos. Por isso, vamos prestar atenção. Primeiro, o da sistólica estimada. Vamos pensar primeiro aqui, ó, na técnica. Como é que faz? Eu tenho que saber colocar o esfigmomanômetro, que é justamente esse aparelho aqui. Mas antes de eu saber qual esfigmo que eu vou utilizar, eu tenho que saber que tipo de paciente é. Eu tenho que saber se esse esfigmo ocupa pelo menos 80%, esse espaço aqui que é justamente o cuff, se ele ocupa 80% da circunferência do braço. E para eu saber isso, eu tenho que saber o tamanho desse braço. E aí o tamanho a gente afere dessa maneira. A gente pega aqui uma fitinha e vai aferir a distância desde aqui do acrômio até o olecrono. Levanta aqui um pouco o braço, por favor, e dobra ele, por favor. Se dobrar fica mais fácil de encontrar aqui o olecrono. E aí essa distância aqui, ó, deu 40. Eu vou pegar a metade da distância, 20, e vou ver qual que é a circunferência aqui nesse ponto. A circunferência aqui deu 28. Muito bem, 28 de circunferência. Eu já sei que esse paciente tem 28, pode abaixar o braço. Eu dou uma olhada se esse aqui cabe. E olha, que bom, que sorte. Esse aqui é de 22 até 28. Muito bem, sei que eu posso utilizar esse aqui. Isso é importante, gente, porque se eu pego um esfigmo que é muito grande, eu posso alterar a pressão desse meu paciente, eu posso subestimar. Em contrapartida, se eu pego um esfigmo que é muito pequenininho, paciente, por exemplo, que é obeso e que pega um esfigmo desse de adulto normal, eu posso superestimar e dar diagnóstico de hipertensão de uma maneira incorreta. Depois, ó, posicionamento. Coloca um pouco o braço aqui, por favor, para facilitar para eles verem. Posicionamento. Reparem que aqui no esfigmo tem um sinal aqui escrito, né? Braçadeira e artéria. Isso aqui é justamente onde fica metade do cuff. Repara? É a parte que infla. Essa parte aqui não infla. É por isso que eu tenho que colocar ela justamente por onde passa a artéria. Eu digo para vocês, a artéria passa aqui, ó. Se eu colocar aqui, eu vou precisar de uma certa pressão para obliterar essa artéria. Mas, se eu colocar o contrário, eu vou precisar fazer muito maior pressão. E eu posso, de novo, superestimar essa pressão dele. A artéria braquial, que é justamente a que a gente utiliza aqui, ela passa na seguinte localização. Tem o bíceps braquial, que se insere aqui no rádio, e tem uma aponeurose aqui, que é um pouco mais medial. Você vai pegar ele aqui, ainda no braço, mas de uma maneira bem distal, um pouco abaixo dele. Reparem, se você tiver com dificuldade de achar esse músculo, você pede para o paciente fazer uma flexão. Faz um muque aí. Lucas, faz um muque. Faz forte, forte. Ó, estão conseguindo ver aqui, ó? Isso aqui é musculatura. Eu palpo aqui e vejo que tá esse tendão aqui um pouco mais forte. Já achei, peço para ele relaxar o braço, apoio aqui e vou um pouco medial a ele. Eu vou fazer 2 movimentações para dentro, lateral e profundo. Nesse local aqui, eu achei ele. Estou sentindo aqui pulsar. E aí, beleza, já encontrei essa artéria? Agora sim, eu tenho certeza que ela está passando aqui. Vou posicionar o meu esfigmo. Lembrando que ele tem que ficar aqui na metade do braço. Não pode chegar nem no ombro, nem no cotovelo. E ele não pode ficar nem muito apertado, nem muito solto. Mais ou menos um espaço de você botar 2 dedos aqui. Ou, se o paciente estiver em pé, é o suficiente para ele ficar solto assim e o esfigmo não cair. Beleza. Agora sim a gente pode já fazer a nossa aferição da pressão arterial. Lembrando que existe toda uma técnica de posicionamento do paciente e até mesmo do que ele fez previamente. Eu já tive aqui, já conversei com ele e vi que ele, não está com vontade de urinar, não fez exercício físico há pouco tempo, não fumou, não tá com nenhum membro aqui cruzado, ele está exatamente na posição correta. A gente vai ver mais para frente como é que é com o paciente sentado ou em pé que faz, mas deitado é isso, beleza? Muito bem, e aí a gente vai para a aferição da pressão. A primeira é a sistólica estimada e depois a gente faz o método auscultatório. Na sistólica estimada eu vou procurar aqui o pulso radial, que fica bem medial a esse ossinho aqui, esse acidente, que é o processo estiloide do rádio. Eu bem medialmente a ele, palpo aqui e estou sentindo essa pulsação. Eu vou insuflar aqui, olhando quanto que está a minha pressão, marcando aqui no manômetro,
Eu vou até guardar aqui para eu conseguir olhar. E aí depois, quando eu soltar, quando eu ver qual que é a pressão, quando eu sumir aqui na ponta dos meus dedos, eu sei que é a pressão sistólica estimada. E aí sim, eu subo mais 20 a 30 da pressão que eu coloco aqui no manômetro e ausculto aqui exatamente no ponto onde eu consegui palpar a artéria braquial. Como eu sei que é exatamente depois que eu conseguir parar de sentir no meu dedo, eu já vou ajeitar aqui, ó, o meu esteto, para logo depois que eu parar de sentir, eu boto a minha mão aqui. Perfeito? Então vamos lá. Estou palpando aqui e vou subir. 20, 40, 60, 100, 140 já não senti. Vou subir mais 20 a 30 até 160 e vou abaixar aqui com uma frequência, gente, de 2 milímetros por segundo. É essa frequência mesmo que tem que fazer, bem devagarzinho. E aí 2 milímetros, chegou agora a 140, 130, 124 começou a fazer som. Estou ouvindo todos os sons de Korotkov até que 68 sumiu. Beleza. E geralmente a gente começa na verdade, a aproximar, né, para o 125, ou 120, ou 65, 60, mas na realidade esse é um dos grandes erros também. Na verdade, o que a gente tem que fazer é aproximar pelo menos para os dois 124, 126, 122, justamente porque é a aproximação que a gente tem aqui no manômetro. A gente não consegue nem fazer isso mais próximo. Beleza. Mas e se você não tiver um esteto, ou se você estiver num lugar onde está difícil de auscultar? Por exemplo, se estiver numa emergência, cheio de barulho ali, ou no CTI, cheio de pipipi, você não consegue escutar. Você pode simplesmente fazer aqui, inflar aqui e olhar para ver onde que começa? Não. Não existe técnica que fale que isso está adequado, mas você pode sim fazer pelo método palpatório. Como é que é esse método palpatório? Você não vai palpar aqui a artéria radial, mas sim a artéria braquial. Porque repara o seguinte, quando a pressão aqui estiver maior que a sistólica, não vai passar ar, não vai passar sangue. Ou seja, você está palpando aqui, você nunca vai sentir um sangue batendo no seu dedo, um pulso. Mas quando abaixar essa pressão da sistólica, ficar entre a sistólica e a diastólica, ou seja, quando a insuflação que eu estiver fazendo, baixando, estiver entre a sistólica e a diastólica, eu vou conseguir sentir. Eu vou sentir durante a sístole. Mas enquanto estiver na diástole, isso aqui vai obliterar a veia, a artéria que está passando aqui. De modo que o sangue ele vai se acumular aqui atrás, criando um volume grande. E quando for começar a sístole, pum, fecha tudo e sai muito sangue. E aí esse muito sangue passando, eu consigo sentir. E ele é igual, repito, ele é igual um pulso martelo d'água da insuficiência aórtica. Se você nunca sentiu um pulso martelo d'água da insuficiência aórtica, só colocar um esfigmomanômetro entre a sua pressão arterial sistólica e diastólica que você vai sentir. Até o momento que eu vou baixando cada vez mais essa pressão desse esfigmo e ela fica abaixo da diastólica. E aí não ocorre mais aquele acúmulo de sangue retrógrado, de modo que na sístole somente vem a uma pressão normal. E aí eu paro de sentir aquele pulso mais forte. Então vamos lá. Mesma técnica, ó. Palpei aqui, já sei que a pressão dele está mais ou menos 124, porque eu já fiz a auscultatória, mas vamos considerar que eu não tinha feito, né? Até porque eu não tinha conseguido, eu faço essa técnica quando eu não consigo fazer a auscultatória. Então, palpei, vou subir o máximo até eu parar de sentir. Essa foi a sistólica estimada. Eu vou subir mais 20, 30 e depois vou abaixar de 2 a 3. De 2 milímetros de mercúrio para cada segundo. E aí comecei a sentir ali em 122 e está bem forte, está um pulso bem forte, até que chega agora a 70, ela fica um pulso normal, não fica um pulso tão forte, não é mais um pulso martelo d'água, é o normal. E aqui até o final eu continuo sentindo. Galera, quando você não conseguir fazer o auscultatório, esse é o melhor método. Os trabalhos eles mostram que você não tem uma diferença tão grande entre o método auscultatório ou o método palpatório, se ele for feito aqui, na artéria braquial. Mas lembre-se de toda essa técnica que deve ser feita. A gente tem que saber, antes do paciente deitar, inclusive, se ele está com vontade de urinar, se fez algum exercício, se fumou. Depois a gente posiciona o paciente corretamente, quando ele está deitado é nessa posição, porque o esfigmo tem que ficar no nível do coração,
Mas se ele estiver sentado, ele tem que ficar aqui, ó, a 45 graus. E depois a gente faz toda essa técnica. Lembrando que é importante a gente fazer no lado direito? É, claro, porque a gente sabe que a maioria dos pacientes tem uma pressão maior do lado direito. Mas a gente tem que fazer também, na primeira vez que a gente faz no paciente, do lado esquerdo. Eu só não vou fazer aqui só para a gente não gastar tempo desnecessário. Mas a gente tem que fazer nos 2 braços do paciente e aí sim, a gente vai escolher qual braço tiver a pressão maior. Nesse paciente que está vindo aqui no meu consultório, né, Lucas? Sim. Se eu descubro que ele tem uma pressão maior do lado direito, nas próximas consultas, aí sim, eu posso fazer sempre do lado direito. Se pelo contrário, eu descubro que na verdade ele tem a maior pressão do lado esquerdo, eu vou fazer todas as próximas pressões dele no lado esquerdo. Galera, essas foram as técnicas para pressão arterial e, por favor, não sejam um dos 158 no próximo estudo com estudantes de medicina.